Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que para mim é motivo de grande alegria de estar aqui, irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui pela grande infinita misericórdia de papai, porque ele faz assim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chama aqueles que não são, irmão, para confundir os que são. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Tudo quem faz é ele, irmão. Tudo. Eu costumo dizer que nós somos devedores ao Senhor em tudo. É por isso que a palavra de Deus diz: se nós tivermos algum motivo de nos gloriar, seja no Senhor. Aleluia. Né? E eu estou muito grata a Deus por esse privilégio, porque para mim é um grande privilégio do Senhor estar aqui incumbida com essa responsabilidade de ser boca de Deus nesta noite, aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele sabe, aleluia, glória a Deus, que a minha vida, nossas vidas são dEle, está sobre o domínio dEle, está sob o comando dEle, seja feita a vontade dEle. Aleluia, que em tudo a vontade dEle prevaleça. Eu quero agradecer ao pastor Moisés, né, a irmã Ana e os demais irmãos que estão aqui nessa noite, a nossa irmã Val, esse vaso que o Senhor tem escolhido, trazido de longe, né, para colocar aqui de frente a esse trabalho. Deus sabe todas as coisas, né? Quero agradecer também o meu pastor, nosso pastor setorial, né, o pastor Eliseu Almeida, que tem nos ajudado, que tem nos abençoado, né, que tem nos dado essa liberdade também de transmitir a palavra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou aqui trêmula, desde a hora que eu recebi, aleluia, o convite. Deus sabe, eu peguei a palavra, eu estava com a palavra já em mente, que tinha estudado atrás, e eu estava preparada para uma oportunidade. E eu estava aguardando essa oportunidade. Eu disse: no dia que Jesus me der essa oportunidade, lá no Glicério, é lá, Jesus. Porque a palavra era para cá, para o Glicério. No dia que o Senhor me der a oportunidade, eu falo. Mas quando eu peguei a Bíblia, nesta tarde, o Senhor mudou a direção. Mudou a direção, cheguei a sentir, sabe quando você sente o corpo abalado, dos pés até a cabeça? Eu digo: Jesus, mas eu vou pela tua misericórdia, Jesus, confiando no Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. E nesta noite, né, Deus já falou grandemente aos nossos corações. Se a gente fizesse uma oração final nesta noite, agradecendo e saindo daqui, eu já estava saciada nesta noite, porque já ouvi a voz do Senhor nesta noite, através dos louvores, através da palavra. Mas para não tomar mais tempo, vamos saber o que é que Deus tem para nós nesta noite. Aleluia, glória a Deus. O nosso irmão Ademir já louvou o hino dizendo que não desista, siga em frente, louvado seja o nome do Senhor. Né? Tente outra vez. Então é Deus confirmando a palavra, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Está no Evangelho de João, capítulo 21. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E vou ler para adiantar. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar.
E disseram eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Aleluia. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo se saltaram em terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E eu comecei a observar, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor tinha falado comigo também na pescaria, sobre, lá em Lucas, capítulo 5, sobre a pescaria maravilhosa. Louvado seja Deus. E eu comecei a observar ali naquela pescaria maravilhosa, aonde eles também passaram a noite inteira e não pescaram nada. E ao retornar à praia, eles, desanimados, começaram a lavar as redes. E de repente se aproxima Jesus. Aleluia. E quando Jesus chega, Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Só que Pedro, ele já tinha encalhado o barco na areia da praia. Ele já tinha encalhado o barco, ele já estava tão desanimado, cansado, a noite inteira trabalhando. Uma pessoa como ele, que eu acredito que talvez foi a única vez que Pedro, experiente na pesca, saiu para pescar nos lugares que ele costumava pescar, e sempre ele pescava com bonança. Eu creio que foi a única vez que Pedro passou a noite inteira no mar e não pescou nenhuma piabinha, como se diz o nordestino. Louvado seja Deus para sempre. E quando ele volta, ele encalha o barco na terra e Jesus pede o barco emprestado, mas manda dar uma ordem de comando a Pedro: afasta o barco da terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O que eu entendo com isso, com esta palavra, aleluia, é que quando a gente está encalhado, trazendo para a nossa vida espiritual, quando nós estamos encalhados, apegados com as coisas terrenas, aleluia, glória a Deus, Jesus não tem condição de usar o nosso barco. Precisamos afastar-se, aleluia, glória a Deus, das coisas terrenas e se ligar às coisas espirituais. Aleluia, glória a Deus, para que o nosso barco seja disponível, aleluia, glória a Deus usá-la de maneira que Ele quer.
Muitas vezes nós podemos observar no texto dessa palavra que Pedro andava na direção dele, do querer dele. Aleluia. Ele lançou o barco no mar, se aprofundou-se e disse: eu vou pescar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aí se decepcionou-se. Louvado seja Deus. Quando volta decepcionado, aleluia, glória a Deus, ele se encontra com Jesus. Eu creio que Jesus já estava contemplando tudo e na onisciência dele ele já sabia tudo o que ia acontecer com Pedro. Mas Jesus tinha um propósito na vida de Pedro. Aleluia. Jesus estava trabalhando na vida de Pedro. Jesus estava tratando com ele. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós não entendemos o processo. Aleluia, glória a Deus. E a gente não entende porque muitas vezes nós pensamos que por servir a Jesus as coisas têm que ser mar de rosa aqui na terra. Louvado seja Deus. Mas Jesus, ele já nos deixou uma advertência. Ele disse: no mundo tereis aflições. Agora tem de bom ânimo. Eu venci. Aleluia. Eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Jesus venceu o mundo para nos dar vitória. Irmão, é por isso que nós estamos vivos aqui nesta noite. Aleluia. Sabe qual é a razão de nós não sermos consumidos com este mundo? De nós ainda não ter sido engolido vivo pelo nosso adversário? Porque Jesus venceu por nós. Aleluia, glória a Deus. E o texto diz, nessa passagem da pesca maravilhosa, que quando Jesus manda Pedro afastar-se da terra, louvado seja Deus, aí o barco estava pronto para ser utilizado por Jesus. Que coisa linda, né, irmão? Louvado seja Deus. Quando Pedro se desprendeu, desencalhou o barco, aleluia, e entregou nas mãos de Jesus: Jesus, faça aí agora o seu querer, faça conforme a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Jesus usou o barco, aí o milagre aconteceu. Aí Jesus disse: aleluia, agora Pedro, lança, aleluia, lança, se aprofunda nas águas e lança a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As águas profundas é um lugar apropriado para a pesca. Louvado seja Deus. Eles pescavam à noite e, aleluia, de preferência noite de lua clara, porque a luz da lua ofuscava o brilho dos peixes. Aleluia. E eles iam direto e lançavam as redes, aleluia, e colhiam muitos peixes. Aleluia. Mas naquela noite Deus deu, aleluia, Jesus deu um grande ensinamento a Pedro. E este ensinamento Deus, aleluia, glória a Deus, me enviou nesta noite para mim e você aprender. Aleluia. Ele disse: Pedro, aleluia, você costumava vir na sua direção, do seu querer, do seu jeito, sem pedir licença a ninguém. Aleluia, achando que era o cara, eita, experiente, achando o sabe tudo. Aleluia, glória a Deus. Achando que é independente, que faz o que quer, que não tem a quem prestar conta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu te dou uma lição nesta noite, Pedro. Você pode ser experiente, você pode ter curso, você pode ser letrado, aleluia, mas se não for na minha direção, eita, de nada adianta. Louvado seja Deus. Sabe quem faz você conquistar? É a minha direção, Pedro. Sabe quem faz, aleluia, você prosperar, Pedro? Aleluia, é a minha direção. Aleluia, glória a Deus. Não pense que é pelo seu mérito, não. Desça do pedestal e reconheça que sou eu que faço. Se não for eu na tua vida, Pedro, eita, tu já teria
falando. Deus já falou comigo. Ele está falando com a igreja dele que está reunida aqui nesta noite. E está falando com você que está aí do outro lado, porque ele é um Deus de misericórdia. É um Deus de segunda chance. É um Deus de nova oportunidade. É um Deus que não desiste de você. Aleluia! Aí nós vamos ver, aleluia, glória a Deus. Aqui na pescaria de João, que João escreveu aqui no evangelho dele. Aleluia, glória a Deus. Eles saíram, sempre Pedro, aleluia. Sempre Pedro enfrentante, aleluia. E Pedro já se arrumou tudo, arrumou as redes, arrumou o barco. E enquanto ele estava ali fazendo os preparativos, enquanto Pedro estava fazendo os preparativos para essa pescaria, Jesus estava preparando um arsenal para ter um acerto de conta com Pedro. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso esse nosso irmão. É Deus, eita Deus que ama. Se não fosse o amor de Deus, irmã, e a misericórdia dele, nem eu estava aqui, que eu não prestava para nada. Mas Jesus foi lá, aleluia, onde eu estava e me arrancou com a sua mão forte. Disse: até hoje você anda na direção do seu nariz, mas a partir de hoje você vai andar na minha. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ter vitória? Se submeta à minha direção. Aleluia. Quer ter vitória? Se submeta ao meu querer. Aleluia. Quer ter vitória? Quer que eu escreva uma nova história para você? Aleluia. Glória a Deus. Se submeta ao meu querer, à minha vontade. Aleluia. Glória a Deus. Porque sem mim nada você pode fazer. Meu Deus, tu és lindo, Jesus, eu te amo. Oh, glória! E aí, aleluia, glória a Deus, Pedro ali se arrumando para ir pescar, e chega outros discípulos e disse: eu vou com você. Eu vou contigo. E Pedro disse: então vamos. Pedro animado mais uma vez, aleluia, entra no mar, passa a noite inteira tentando pegar peixe, mas não pega, nem sequer uma piaba, porque Deus deu ordem. Aleluia, Jesus, quando Ele quer, irmão, tratar, aleluia, glória a Deus, Ele faz escapar das suas mãos. Está nas suas mãos e Jesus permite que escape. E agora você só pega de volta se você reconhecer o poder e a direção dele, se render. Aleluia, glória a Deus, para que ele dê de volta. É desse jeito que Jesus faz, para que nós reconheçamos, aleluia, que a soberania pertence a ele, irmão. Nós somos simples vasos de barro que ele usa por misericórdia. Aleluia, é por misericórdia que ele usa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu costumo dizer que é por isso, irmã Iris, que nós temos que reconhecer, aleluia, que somos vasos de barro e buscar a misericórdia de Deus na nossa vida de dia e de noite. Aleluia, para que a excelência do poder seja dele. Aleluia, porque o vaso é de barro, irmão, mas só tem valor. Sabe por que tem valor? Porque Jesus colocou um tesouro dentro. Aleluia, um tesouro importante, que não foi comprado nem com ouro e nem com prata. Foi comprado com a vida dele, com o sangue dele, vertido naquela cruz do Calvário. Mas o tempo se passou, o tempo está se passando. Aleluia, o homem tem criado muitas invenções. O inimigo tem trabalhado, não é 24 horas, é 30 horas por dia. Aleluia, preparando
Aleluia, está pensando que a salvação é assim. Aleluia, glória a Deus, desvalorizada, que você compra do jeito que você quer, com qualquer coisa, do seu jeito. Aleluia, glória a Deus, muitas vezes você recebe a palavra, mas porque é uma palavra de exortação, você diz: eu não aceito, eu não faço, porque eu gosto é desse jeito. Aleluia, glória a Deus, quer andar na direção do nariz, e Jesus disse: quem é você? Se eu, sendo Deus, obedeci a voz do meu Pai que está no céu, será que eu gostei de deixar a minha glória e vir na terra, passar por aquele processo para que você estivesse livre e hoje pudesse me adorar? Quem é você para dizer: eu não gosto? Eu não gosto desse jeito. Ei, meu Deus, aleluia, se renda. Eita glória, aleluia, o melhor jeito, irmão, nós se render, é nós se humilhar, é nós colocar a cara no pó e dizer: Jesus, estou aqui, faça o teu querer, Jesus, lapida a minha vida, o que tiver de tirar, tira. Louvado, tira as cascas, tira as arestas, tira os nós, passa mesmo, Jesus, aleluia, glória a Deus, aplana do céu, Jesus, e deixa conforme o teu querer, para que o Senhor, aleluia, olhe para dentro de mim, se agrade, para que o Senhor olhe para dentro de mim e dê testemunho da minha vida aqui na terra. Jesus, eu quero ser tua identidade. Eu quero passar na rua, Jesus. Aleluia, quero que alguém identifique a minha vida. Louvado seja Deus, sem eu abrir a minha boca, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ai, Jesus, eu nem ia falar isso, Jesus, mas eu vou falar. Eita glória, aleluia. Meu Deus, Jesus. Eita Deus, qual é a tua identidade nesta noite, como igreja do Senhor, diante do mundo e diante do Todo-Poderoso? Aqui diante do mundo, você pode até ter identidade falsa. Agora eu quero ver você se esconder. Ai, tá lá, manara aí. Eu quero ver você conseguir usar essa identidade falsa diante do olhar do Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Mas voltando para a palavra, Pedro tinha negado Jesus. Aleluia! Andava com Jesus, parecia, aleluia, ser aquele discípulo que amava Jesus acima de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, aquele que só queria ser, aleluia, que se achava grandão, forte. Ei, irmão, ai, se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida e na tua. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas quando Pedro pensa que já sabia tudo, pensava que era forte, porque tem gente que é assim, irmão. Quando tudo está na bonança, meu Deus, ele pula, ele salta, ele dá glória a Deus. Eita, ele é crente, louvado seja Deus, mas não tem consistência. Quando a prova chega, ele já nega Jesus. Já nega Jesus, já arruma uma desculpa, já sai da igreja, louvado seja, já procura se esconder. Eita, mas Jesus está dizendo para mim, para você que está aí do outro lado, aleluia, porque Jesus move céu e terra por amor a uma alma, e talvez seja por amor a você que está aí do outro lado nesta noite, que Jesus está me usando com essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.
Jesus tem um plano e Ele não vai abrir mão, Ele vai tratar com você, Ele vai marcar um encontro. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E não tem aonde você se esconder. Louvado seja Deus. Aleluia. E Pedro procurando sempre se esconder, sempre, aleluia, andar na direção dele. Louvado seja Deus. Mas, aleluia, quando ele retorna daquela pescaria que não conseguiram pescar nenhum peixe. Aleluia, glória a Deus. O texto diz que já sendo de manhã, eles já estavam desanimados, já tinham saído das águas profundas, já estavam nas águas rasas, a ponto de encalhar o barco novamente. Mas aí Jesus chega. Irmão, quantas vezes, irmão Ademir, a gente olha para a circunstância e a gente vê, parece que está tudo fechado de cadeado. Tudo trancado de cadeado. Mas Jesus chega no de repente. Jesus chega num piscar de olho. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus, aleluia, Jesus trabalhou, aleluia, na vida de Pedro, nas águas profundas, mas trabalhou também na água rasa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque diante dele não tem obstáculo quando ele quer operar. Diante dele, aleluia, glória a Deus, não tem empecilho. Diante dele não tem poderoso que impeça o agir dele, porque poderoso é ele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele é quem está na voz de comando. Aleluia, ele é quem diz, olha, aleluia, glória a Deus. E quando Jesus chega, aleluia, glória a Deus, e se apresenta na praia, os discípulos não conheceram Jesus. Os discípulos não conheceram Jesus, porque a primeira pescaria lá em Lucas, Jesus, aleluia, eles tiveram um encontro com Jesus antes da morte de Jesus. Essa pescaria aqui já foi depois da morte, depois da ressurreição de Jesus. O pouco tempo que Jesus passou, aleluia, glória a Deus, ele já não conhecia mais Jesus. Irmão, e é o que nós estamos vivendo hoje. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas não reconhecem mais Jesus? Quantas pessoas já não têm mais prazer, aleluia, de honrar o nome de Jesus? Quantas pessoas já não têm mais prazer de renunciar às migalhas deste mundo, aleluia, para fazer a vontade de Jesus? Não, troca tudo, aleluia, troca o banquete que Deus tem preparado para a sua igreja pelas migalhas da terra. Troca, louvado seja Deus, a sua herança, aleluia, glória a Deus, de primogênito pelo prato de lentilha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí a palavra diz aqui, aleluia, que Jesus, mesmo eles não conhecendo Jesus, aleluia, eles não conheceram Jesus aqui no capítulo 4, e disseram, e disse-lhe, pois, Jesus, filhos, aleluia, tendes o que comer, ó, o amor de Jesus. Jesus sabia da ingratidão que estava dentro daqueles discípulos. Tão pouco tempo que ele se afastou-se deles, eles já esqueceram. Eles já esqueceram tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez. Aleluia, glória a Deus, a esperança já não havia mais. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, mas nesta noite Jesus chegou com esperança para você. Jesus chegou, aleluia, para dizer, tente novamente, lance a rede de novo, nem tudo está perdido,
Jesus já estava, aleluia, com brasas acesas e peixe e pão assados. Oh, aleluia! Brasas acesas, não foi apagada, porque brasa apagada não adianta para nada. Brasa meia apagada e meia acesa também não adianta para nada. Aleluia, glória a Deus, tem que soprar cinza, deixar, aleluia, glória a Deus, as brasas acesas, para que produza efeito. Aleluia, haja alimento, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque o que dá consistência ao corpo é o alimento. E qual é o alimento? É a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ler a palavra. Nós temos que obedecer a palavra. Temos que andar na direção da palavra. Se Jesus disse, pronto, acabou, irmão. Se ele falou, está falado. Quem sou eu para querer contender? Quem sou eu para querer arrancar as páginas da Bíblia, arrancar os versículos da Bíblia e fazer do meu jeito? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós podemos ver, irmão. Olha lá. Então já vou encerrar. Olhe, eu já vou encerrar porque as horas já foi, mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus tem algo especial, louvado seja Deus. A diferença que tinha nessas duas pescarias, uma, Jesus operou um milagre nas águas profundas, outro, Jesus operou na água rasa. Louvado seja Deus. Santo, santo é o nome do Senhor para sempre, porque para Jesus ele faz do jeito que ele quer, como ele quer, na hora que quer. Aleluia, glória a Deus. E o importante é que o nome dele seja glorificado. Aleluia. E o texto diz aqui no versículo 8, aleluia, no versículo 7, João, quando viu a brasa acesa, quando viu o peixe e o pão, ele disse, é milagre. Quando ele viu, aleluia, aquele homem da ordem para lançar a rede no lado direito do barco, na água rasa mesmo, aleluia, e ele deu ordem aos peixes. A primeira pescaria diz que as redes se encheram tanto, aleluia, glória a Deus, que tentaram se romper. Foi preciso de chamar os barcos vizinhos para encher também. Nessa pescaria aqui, louvado seja Deus, Jesus selecionou. É o que Jesus vai fazer nesta noite, se você crer. Foi bênção selecionada, irmão Lucinho. Aleluia, Jesus deu ordem a todo peixe pequeno, saia daqui. Aleluia, se afaste das águas. E deu a voz de comando só aos peixes grandes. Aleluia, glória a Deus. E para provar que é milagre, que ele pode fazer e que ele dá ordem, aleluia, todo ser vivente obedece. Ele deu ordem, ele disse, eu vou dar ordem com número. Aleluia, vai ter número. Eita Deus, ele disse, eu vou dar ordem a 153 peixes. Eita glória, grande, aleluia, 153 peixes grandes. Jesus foi dando a ordem, dizendo, você não, mas você vem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E a palavra diz que eles saltaram do barco e tentaram arrastar a rede. Os discípulos tentaram arrastar a rede aqui no capítulo 7, mas não no versículo 6, mas não conseguiram. Aleluia, porque o que Deus tem para você, meu irmão, é seu. Naquele dia o arsenal estava preparado
ter um encontro com Pedro. Era Pedro, o candidato a receber um milagre naquela noite. E quem sabe se hoje não é você, creia, receba aí pela fé em nome de Jesus. Se anime, se levante, tente outra vez. Se for preciso, tente outra vez. Aleluia, glória a Deus. Jesus está trabalhando. Aleluia, Ele não vai deixar do jeito que está. Louvado seja Deus. Ele está tão somente tratando com você, porque Ele quer fazer de você uma pessoa melhor. O que Ele tem para você vai além da sua imaginação. Deus tem um propósito na terra, e você, na condição que está, não tem condição de assumir. E o Senhor disse: eu vou tratar. Eu vou tratar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. O barro, quanto mais ele é amassado, aleluia, mais sensível ele fica. Aonde coloca ele fica. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí a palavra diz que Pedro foi lá e sozinho arrastou a rede. Aleluia. Porque o que Deus tem para mim e para você é particular, irmão. Deus é lindo. É particular. Deus tem um particular com cada um. Entenda isso. Eita, dê lugar a Deus. Valorize. Agrade a Jesus, para que Jesus olhe do céu e se agrade de você. Para que Jesus faça com você como Ele fez com Jó. Para que Ele dê testemunho da sua vida. Para que você tenha o direito de entrar na terra prometida. Eu acho lindo quando Josué reconheceu isso, mas Caleb, ele disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Aleluia, glória a Deus. E Deus presenteou eles com a terra. Louvado seja Deus. Irmão crente, aleluia, que tem compromisso com Deus, Deus honra ele, irmão. Aleluia, do jeito dele. Porque tem gente, irmão, aleluia, que ele quer muito, irmão Val. Se não for muito do jeito que ele quer, aleluia, glória a Deus, se não encher o barco na hora que ele quer, louvado seja Deus, ele já fica murmurando, reclamando, blasfemando. Aleluia, irmão, não precisa de muito para nós ser felizes na terra, não. Nós só precisamos da presença dele. Quando ele está presente no barco, ele não deixa faltar nada. Oh, glória! Ele manda, irmão, se nós temos o sustento do Senhor todos os dias na nossa vida. Ei, chegue aqui, ó, tudo bonitinho, arrumadinho. Aleluia, todo mundo aqui tem uma veste para vestir, tem um calçado. Todo mundo aqui, aleluia, glória a Deus, tem, eu creio que já almoçou hoje, já jantou. Irmão, que coisa linda é o que Jesus faz na nossa vida. E Jesus, aleluia, quando Pedro, ele vem, louvado seja Deus, arrasta a rede, eles vão contar os peixes. No versículo 11, aleluia, contaram 153 peixes. Aleluia, glória a Deus. E as redes, mesmo sendo tanto peixe grande, as redes não se romperam. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe Jesus: vinde agora, aleluia, e jantai, aleluia. E ali Jesus preparou aquele banquete. Louvado seja Deus. E eles, no versículo, ele disse: quem és tu? Olha, alguns deles, vendo o banquete preparado, o milagre, mas ainda ficaram em dúvida: será que é Jesus? Mas se envergonharam de perguntar: será que é Jesus? Irmão, como nós estamos vivendo hoje, é Jesus trabalhando todos os dias na nossa vida, e nós duvidando que é Ele que está fazendo, nós duvidando que é Jesus que está sustentando, né? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas disse-lhe Jesus: vinde jantar, e nem
estavam entendendo, porque sabiam que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é o trabalhar de Deus na nossa vida. Agora nós não podemos, irmão, perder o foco. Aleluia, glória a Deus. É se distanciar de Jesus, é esquecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Nós temos que permanecer firme, haja o que houver, passe o tempo que passar. Nós temos garantia